pessoal, estamos aqui com mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Hoje a gente está aqui com a Gabriela Perens. E aí, Gabi, como que você está? Tudo bem, Cássia? Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade. É um prazer estar aqui entrevistando você. E hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a saída da casa dos pais. Então, eu vou estar apresentando a Gabi primeiramente, né? Então, a Gabi ela é natural de Cascavel. Ela reside atualmente em Foz do Iguaçu. Ela tem 23 anos, é formada em Relações Internacionais e ela trabalha com as vendas e organização de eventos no CAEC. Então, para começar a entrevista, a primeira pergunta, Gabi, é por que sair da casa dos pais? Qual que é a importância disso? Bom, Cassi, para contextualizar um pouquinho a minha casuística pessoal e como foi o meu processo de saída da casa dos pais, a gente tem que voltar lá em 2015, que foi quando eu conheci a técnica da inversão existencial, a partir de um curso Teoria e Prática da Inversão Existencial, que é um curso de entrada da Sinvexis. Aconteceu em julho de 2015 em Cascavel, na minha cidade natal. E a partir desse momento que eu conheci de modo mais aprofundado, ali, profissional, né, a partir de um curso da Sinvex, que eu conheci o que era a técnica da inversão existencial, eu fiz um balanço da minha vida pessoal e o que eu precisaria fazer em termos de escolhas, de atitudes, para qualificar e começar a iniciar a prática da Invexis. Então, nessa mesma época, a gente pode aprofundar aí ao longo da conversa, né? Mas a gente fundou um Greenvex em Cascavel, eu e alguns colegas que também participaram desse mesmo curso que a gente realizou. E aí, foi nessa mesma época que eu cheguei à conclusão que, para o meu momento, para o meu contexto de vida, sair da casa dos pais seria um movimento inteligente para que eu pudesse desenvolver mais autonomia, que eu pudesse, assim, ter mais liderança para poder me desenvolver. Mesmo sendo um ambiente bastante positivo, onde na casa dos meus pais eu já podia falar sobre essas ideias que a gente trabalha na Conscienciologia, ainda assim eu avaliei que seria algo bem profilático, assim, otimizado, para eu me desenvolver mais enquanto pessoa e otimizar, né, e aplicar o que a Invex propõe. Então, a partir, né, desse posicionamento, eu comecei a planejar, né, a organizar a minha vida para fazer essa mudança. E foi ali 6 meses depois, né, no início de 2016, que eu saí da casa dos meus pais. Então, eu vejo que, avaliando, assim, os efeitos, os ganhos evolutivos, mesmo com as dificuldades, foi algo super vantajoso e que me trouxe efeitos, assim, que reverberam até hoje na minha vida. Então, para quem está buscando mais liberdade e mais autonomia consciencial, eu vejo que uma estratégia bastante inteligente de ser priorizada ali na juventude. Muito bom. Daí você já comentou um pouco, mas assim, quais foram os indícios, né, que você teve para sair da casa dos seus pais? Tipo, teve algum algum acontecimento específico que você percebeu que você deveria sair? Qual que foi, assim, um time, assim, que você percebe? Eu acho que não teve um momento específico, assim, que me gerou essa decisão, porque foi um conjunto, né, de fatores e principalmente as autorreflexões que eu fiz a partir desse momento, né, que eu avaliei, que eu realmente considerei que eu precisava sair da casa dos meus pais para me desenvolver mais, né, assumir mais responsabilidades, desenvolver, assim, o processo da adultidade consciencial até certo ponto, né. Então, na Conscienciologia a gente trabalha bastante esse termo, né, de adultidade consciencial, e é um paradoxo, porque a Invexis, ela se inicia na juventude e tem esse objetivo, né? Um dos efeitos da Invex é a antecipação da maturidade. Então, tem tudo a ver, assim, com esse processo de saída da casa dos pais. Então, eu avalio que não teve um momento específico, mas que isso acabou acontecendo a partir das reflexões que eu fiz nesse período de 6 meses, né? Se fosse para delimitar e definir um momento específico, eu acho que o próprio curso que eu fiz, né, o Teoria e Prática da Inversão Existencial, naquela fase da minha vida, acabou gerando, né, esse posicionamento.
Entendi. Então seria mais algo de a pessoa refletir se tá na hora ou não, né? Exato. No meu caso foi essa autorreflexão, né, e autopesquisa para entender que, no meu caso, essa seria, naquele momento de vida que eu estava, né, em 2015, na época eu estava com 16 anos, depois eu completei em setembro 17, seria uma boa escolha. Uhum. Daí você comentou sobre a sua família, né? A gente tá falando sobre a saída da casa dos pais, né? Uhum. Daí eu gostaria de saber, assim, qual que foi o impacto desse seu posicionamento, né, de sair da casa dos seus pais para a sua família de modo geral, se você puder comentar um pouco. Muito boa essa pergunta, Cássia, porque quando a gente faz um movimento sério como esse, de saída da casa dos pais, a gente não pode pensar só na nossa perspectiva individual. Isso é algo que afeta todo o nosso meio, inclusive as pessoas que convivem com a gente. Então, na minha experiência, eu avaliei que a saída da casa dos pais teve frutos e ganhos evolutivos não só para mim, mas também a minha família, o meu contexto da família nuclear, teve várias mudanças, várias reciclagens intraconscienciais, que são as recins, que foram promovidas ali pelos membros da família, também em função do movimento que eu fiz. Então, todo mundo ali acaba se envolvendo, né, acaba participando, é algo que muda bastante a rotina, né? Então, eu saí e mudei de cidade, então é algo maior, né, só do que você sair da casa dos pais e às vezes permanecer na mesma cidade, né? Isso acaba envolvendo mais variáveis, mas foi algo que foi muito positivo até para os meus pais, para minha irmã, né, em função desse movimento, né, e as reciclagens e movimentos que eles puderam fazer a partir da minha saída da casa, né, deles, né. E eu acho que isso é algo bem importante do inversor existencial, ou a pessoa que tem interesse em conhecer mais essa técnica. Eu acho que precisa avaliar, né, se a pessoa já saiu da casa dos pais ou se está fazendo esse movimento, porque é algo que impacta bastante e que, no meu caso, foi bastante positivo. Uhum. Isso é bem importante, né? Refletir sobre. Uhum. Como assim, tipo assim, você comentou, né, do impacto que teve na sua família. E daí você percebeu, você recebeu aportes também? Como que foi assim, esse processo de aportes? Foi um processo bem interessante, assim, eu tive muito apoio, né, da minha família desde o início. A gente, na verdade, não esperava que eu conseguisse sair da casa dos meus pais naquela faixa etária. Eu consegui muito em função de uma oportunidade de estudar, fazer a faculdade em outra cidade. Então, foi uma conquista muito importante. Uhum. E recebi muitos aportes, muitas contribuições ali da minha família e também apoio de amigos, colegas do voluntariado na cidade de Curitiba, para onde eu fui morar. Então, o Greenvex também foi um apoio bem importante nessa fase da vida, né? Então, eu saí do Greenvex Cascavel, mas logo que eu me mudei de cidade, eu comecei a participar do voluntariado e do Greenvex, que é o grupo de inversores existenciais de Curitiba. E lá as amizades, assim, o vínculo de confiança que a gente desenvolveu também fortaleceu muito e promoveu, assim, mais segurança, né, para passar ali aqueles momentos iniciais, né, quando você sai da casa dos pais, que você sai de uma cidade do interior, onde eu estava, para capital, que é uma dinâmica totalmente diferente, então é uma realidade diferente, né, você se depara com situações bem diferentes. Teve muito amparo também nessa época, né, eu tive algumas experiências, meus pais também relatam algumas experiências que eles tiveram, que tem relação, assim, com esse processo, com esse movimento que eu fiz de saída da casa dos pais, e que tranquilizou de certa forma, né, porque ali chancelou e como se os amparadores tivessem marcado presença para ali assegurar que era uma decisão bastante acertada. Então, também teve algumas experiências nesse sentido. Uhum. Você comentou dos seus colegas de voluntariado, né? Como que foi, assim, você comentou que saiu do Greenvex de Cascavel e foi pro Greenvex de Curitiba, é isso, né? Isso. Como que foi esse processo, assim? De que forma que eles te ajudaram nessa saída? De várias formas, assim. Uma das primeiras
atitudes assim que eu tive quando eu decidi que eu ia sair de Cascavel para Curitiba foi entrar em contato com amigos do voluntariado da Sinvexis para me auxiliar ali, ou, né, trocar informações de como era o voluntariado na cidade, né? Então eu tive muito aporte até em outras questões que extrapolavam o contexto do voluntariado, né? Então um colega me ajudou a achar um lugar para morar, que foi o primeiro lugar que eu morei na cidade. Depois apareceu uma oportunidade de trabalho também em função ali das trocas que a gente realiza no grupo. Esse não é o objetivo central, né? A gente não pode entrar no Greenvex com esse tipo de intenções, assim, mas em função ali do ambiente de amizade e de troca que a gente conseguiu estabelecer no voluntariado, essas oportunidades foram aparecendo, assim. Então, são equipes que a gente forma e que fazem a diferença, assim, na realização da nossa programação existencial. Sim, as amizades evolutivas nesse contexto é muito positiva, né? Sim, me ajudaram bastante nessa fase de saída da casa dos pais. Muito bom. Da outra pergunta, né? Você fez algum planejamento prévio antes da saída? Como que foi essa questão, assim? Então, quando eu fiz essa reflexão e me posicionei que, para mim, o melhor seria sair da casa dos pais, eu comecei um planejamento de mudança de Cascavel para Foz do Iguaçu, que é a cidade aqui que cedia o campus de infecciologia. Então, eu tive muita afinidade com o trabalho que é realizado aqui e decidi que eu gostaria de me aproximar para auxiliar mais e também convergir com o curso que eu escolhi realizar, né, o curso na faculdade. E na minha cidade não tem esse curso, então a cidade mais próxima seria Foz do Iguaçu. E aí eu comecei esse esforço, né, esse planejamento para me mudar para cá, para Foz do Iguaçu. Acabou, no final das contas, né, quando chegou o final do ano, não deu certo vir para Foz em função da faculdade, mas surgiu a oportunidade de estudar e fazer o mesmo curso que eu tinha escolhido, só que em outra cidade, né, em Curitiba. Sim. Então eu precisei mudar todo aquele planejamento, né, e direcionar para um outro contexto. Mas em função ali, né, eu fiz algumas reflexões, né, avaliei que o curso era melhor em função da grade, do que eu poderia ampliar, né, até em função da faculdade. Eu acabei tomando a decisão de abraçar essa oportunidade ao invés de vir para Foz e para Curitiba. Primeiro, né? Sim. Então, foi mais ou menos assim. Eu tive que ter uma certa flexibilidade e abrir mão ali do que eu achava que era o mais adequado no início para uma outra oportunidade que depois eu avalio que foi bem mais favorável, assim, bem mais proveitosa no meu caso, que foi primeiro ir para Curitiba, né, até em função da distância da minha cidade natal. Isso acabou facilitando, assim, eu precisei me desafiar e me desenvolver bem mais do que se eu estivesse morando numa cidade mais próxima da minha família. Então, são reflexões, assim, que eu fiz depois. Então, meu planejamento, ele não foi muito aprofundado nesse sentido. Tem até um artigo que a Rafaela Anciliero apresentou no 31º SIG, que fala um pouco mais sobre o planejamento da saída da casa dos pais, que eu também recomendo muito para quem tem interesse em conhecer e aprofundar mais esse tema. Esse artigo está numa revista que está disponível no site da Sinvexis. E na minha experiência, então, eu acabei avaliando os efeitos mais depois, né? Eu não aprofundei tanto esse planejamento, até porque eu não esperava sair, né, de Cascavel para Curitiba, mas o planejamento ali que eu realizei, eu precisei, de certa forma, ter essa flexibilidade para acolher e abrir, assim, abraçar uma outra oportunidade que eu avalio hoje que foi melhor na minha vivência. Sim, o planejamento é só para ter uma base, assim, né? E igual você comentou sobre a flexibilidade, que é importante também. Isso, o planejamento é algo essencial na aplicação da técnica da inversão existencial. A gente fala muito sobre max planejamento invexológico, que é a base da Invexis, mas também exige do inversor
essa capacidade de, às vezes, abrir mão, ali ter flexibilidade para outras coisas que acontecem no meio do caminho e a gente ir qualificando, né, esse planejamento. A Gabi comentou sobre o artigo, né, da Rafaela Ancilheiro. A gente vai deixar na descrição, né, para facilitar o acesso. Você comentou, né, tá comentando aí da questão do grupo, né, e do Greenvex também você comentou, né. Daí eu queria saber um pouco mais sobre como que foi essa autonomia pós a mudança, né, de cidade. Autonomia consciencial, no caso, né. Eu fui bastante desafiada nessa fase, assim, de sair da casa dos pais. Foi algo que exigiu bastante mudanças, né, da minha parte. Eu já tinha um nível de autonomia, mas não para me virar sozinha. Então, eu fui colocada na chapa quente. Eu me coloquei numa chapa quente que exigiu desenvolver uma série de habilidades e capacidades para que eu pudesse viver ali uma vida como uma pessoa adulta, né? Me virando, Sim. Cuidando das minhas coisas. Então, uma série de responsabilidades que eu precisei desenvolver na casa dos meus pais, como naturalmente acaba acontecendo, às vezes a gente terceiriza algumas responsabilidades ou não dá tanto valor. Ou às vezes não precisa se preocupar, né? Já que mora ali junto com outras pessoas. Então, essa condição, assim, da autonomia, tanto do ponto de vista mais intrafísico, com as coisas que a gente precisa fazer na nossa vida humana para se virar, né, para viver bem, quanto do ponto de vista consciencial, foram coisas assim que foram muito potencializadas a partir desse momento. Porque quando a gente mora na casa dos nossos pais, por mais que a gente tenha algum nível de autoconhecimento e de autonomia, a gente ainda tá muito sob o julgo, ali muito influenciados pelo meio que a gente vive, pelos hábitos que as pessoas que vivem com a gente têm. E não necessariamente a gente tem aquelas mesmas tendências. Às vezes pode ser mais uma influência do meio. Então isso também acaba acontecendo, né? É natural quando a gente convive com outras pessoas ter essa proximidade, assim, ou essa dificuldade em diferenciar o que é nosso e o que é das outras pessoas. Então, nesse sentido, assim, a sair da casa dos pais me proporcionou, assim, observar quais traços eram meus e quais traços ou ali influências que eu tinha que eram mais resquícios, né, ou influências ali do contexto que eu estava vivenciando. Então, foi algo, assim, que na minha vivência foi um dos principais efeitos da saída da casa dos pais, essa maior autonomia, ou essa autossuficiência para desenvolver mais liberdade, né, que é um dos fundamentos da técnica da Invex. Sim, então você vê que as principais posturas assim que você teve, né, para esse desenvolvimento da autonomia foi se colocar na chapa quente, e quais outras posturas você acha que é importante assim para esse desenvolvimento dessa autonomia e da maior assim pensamento de adulto, né, de amadurecimento? Eu acho que tem várias coisas assim que dá para fazer visando essa maior autonomia. O próprio desenvolvimento da intelectualidade é algo importante, né? Então, na faculdade eu consegui acelerar bastante, porque eu acessei ali informações que eu não conhecia, né? E também alinhado a isso, né, a faculdade, o voluntariado, então o Greenvex, né, que é o voluntariado de pesquisa, que exige ali que você desenvolva o mental soma, que você pesquise, que você leia, que você debata, também são coisas que ajudam, né, nisso. Que mais? O próprio trabalho, né, o trabalho formal, então precisar trabalhar ali para se sustentar, cuidar das suas coisas, não terceirizar as responsabilidades. Eu vejo que é por aí, além da própria flexibilidade que a gente falou, para saber, né, e ter noção que a gente não controla tudo e tá aberto às interações que podem acontecer com as outras pessoas ou com as consciências, exige essa flexibilidade pensênica também. Esse ponto é muito importante. Dentro disso, né, do desenvolvimento da autonomia, como que foi a questão financeira, assim, para você? Como que você teve uma autonomia financeira em relação aos seus pais? E como que foi esse processo? Pré-saída da casa dos pais e
E a longo prazo também, curto prazo, enfim. Esse também é um tema super importante quando a gente fala em sair da casa dos pais, porque a ideia da gente sair da casa dos pais com foco em desenvolver mais autonomia é, inclusive, essa autonomia financeira necessária, né? Eu poderia sair da casa dos meus pais, mas ainda depender financeiramente. Isso pode acontecer, é mais natural que aconteça no início, até o inversor se estabelecer ali na nova moradia ou na nova cidade, mas não é a condição ideal pensando a curto, médio e longo prazo, por assim dizer, né? Porque a gente quer desenvolver essa autonomia plena, né, em todas as áreas da vida humana. E envolve também essa questão financeira. Então, no meu caso, eu precisei correr atrás para lidar com o dinheiro, de certa forma. Então, ali, administrar o recurso financeiro que eu tinha, que era necessário para sobreviver na nova cidade, equilibrando as responsabilidades do dia a dia com o lazer, por exemplo. Isso foi um desafio, né, porque a gente precisa pensar nisso também. Ao longo de toda a minha faculdade, meus pais sempre me ajudaram também financeiramente, até que eu conseguisse me formar. Ali eu já estava trabalhando de forma integral e já conseguia, daí, depois de formada, me sustentar. Foi aonde foi possível também guardar um pouco de dinheiro para realizar a mudança de Curitiba para Foz do Iguaçu de uma maneira mais calçada, mais tranquila. Então, foi no processo, assim, que eu fui desenvolvendo mais essa questão financeira, mas que, do ponto de vista da liberdade que a gente busca, né, tanto do ponto de vista intrafísico quanto multidimensional, ela é algo necessário, assim, para a gente pensar, não deixar de lado esse processo da auto-organização financeira, que acaba sendo uma exceção hoje, né? A gente sabe que essa condição, ela, assim, exige atenção, exige cuidado. E sobre isso especificamente, né, sobre esse processo da autossustentabilidade financeira, eu consegui, depois, né, no 31º SIG também, escrevi uma pesquisa que complementa, assim, esse processo da saída da casa dos pais e que também está disponível na revista que a gente comentou. Então, lá eu trago alguns detalhes, assim, do que é possível fazer visando essa autonomia e essa organização financeira. E um ponto interessante também, né? Eu queria saber um pouco mais quais foram os seus principais trafores que, tipo, te sustentaram a não voltar na casa dos pais, né? Porque às vezes a gente percebe alguns casos de pessoas que mudam, saem da casa dos pais dela, né? Da pessoa, e acaba voltando depois de um certo tempo. Quais foram os principais trafores, assim, que te sustentou, né? Você sustentou esse posicionamento. Então, Cassi, sobre os trafores, eu acho que algumas coisas que me ajudaram, que eu poderia destacar, seria a persistência. Então, essa postura íntima, essa certeza íntima de não esmorecer ou não desistir diante de uma dificuldade ou adversidades que a gente tem na vida foi algo que me ajudou e que me deu bastante fôlego, assim, bastante força para enfrentar esses momentos, às vezes, de maior crise. E uma coisa que me ajudou também foi esse pensamento de que eu estava disposta, assim, esse autoposicionamento que eu tinha de abrir mão, às vezes, de mordomias ou da zona de conforto ali que eu tinha na casa dos meus pais, para ter, às vezes, uma situação de vida mais inferior, por assim dizer, ou com menos conforto, né, que eu quero dizer, para ali desenvolver e construir né, as minhas conquistas, a minha vida. Então, essa questão da persistência, né, foi algo que me ajudou. E dentro disso, eu acho que até essa própria autoconfiança íntima que eu tinha, que as decisões ali que eu estava tomando, eu realmente considero elas bastante adequadas. Então, não tinha espaço para muitas dúvidas e isso acabou dando força para eu seguir adiante. Mas algo também que eu acho que vale a pena abrir um parênteses é que não acho que também é o melhor ou mais adequado, às vezes, em alguma situação mais específica, assim, é preciso avaliar o caso a caso, né? Mas eu conheço pessoas que precisaram, depois que saíram da casa dos pais, voltar por algum momento. Então, eu acho que é importante também não ter esse orgulho, né? Que, se necessário, às vezes, precisa dar esse passo para trás,
Mas ali é com um planejamento bem calçado para sair novamente, se for o caso, né? Então, acho que a questão da persistência ou da autoconfiança foram coisas que me ajudaram bastante. Uhum. Daí você comentou, né, nessa última fala sua sobre a questão da dificuldade, né? Quais foram as principais dificuldades que você percebeu e como que você conseguiu lidar com elas? Olha, eu acho que uma dificuldade bem comum nesse contexto, sair da casa dos pais, quando você, né, em especial quando você sai para uma outra cidade que você não conhece as pessoas, é a questão da afetividade. Então, essa questão da carência afetiva é algo que pode pegar. Então, eu tinha bastante esse processo de saudosismo da família, dos amigos, mesmo tendo essa certeza íntima de que a minha decisão estava acertada, ainda tinha esse processo. Então, é uma dificuldade que pode aparecer. Eu acho que é uma das principais dificuldades. No meu caso, a própria questão do dinheiro, de aprender a lidar de uma forma saudável com o dinheiro, com a alimentação. Então, me virar e cuidar da minha própria alimentação sem a família por perto. Hoje eu lembro, assim, que na época foram questões, assim, reflexões que eu fiz. Parece coisa simples hoje, né? Mas que eu precisei dar atenção, que na época foi uma dificuldade. Então, questões de saúde também, que eu precisei prestar mais atenção. Às vezes, adoecer e precisar, por conta própria, e procurar atendimentos. Foram coisas assim que até então eu não tinha feito. Para você ter uma noção, até eu sair da casa dos meus pais, eu quase nem tinha andado de ônibus sozinha, né? Porque não tinha essa necessidade na minha cidade. Então, foi uma série de conquistas, assim, e de realizações que eu precisei enfrentar e que, num primeiro momento, pareciam ali tinham um certo nível de dificuldade, mas que também fortaleceram muito esse processo e tornaram a saída da casa dos pais mais valiosa, assim. Uhum. Sair da casa dos pais de certa forma, né, você comentou que você saiu com 17 anos, antecipar a adultidade, né? Como que você vê essa questão, assim? É uma forma, né? Nem todo mundo que consegue antecipar essa conquista da saída da casa dos pais pode ter uma postura madura. Isso depende muito da consciência. Mas pensando no contexto do inversor existencial, isso eu acho que é algo essencial que todos deveriam pensar, assim, avaliar o timing, se já tem condições. A gente estuda muito na Sinvex esse processo do Zeitgeist atual. A gente vê fenômenos que a própria psicologia estuda, como a geração canguru, né, que aí são jovens adultos ou adultos entre 26 e 34 anos que, mesmo tendo condições favoráveis para sair da casa dos pais, permanecem, muitas vezes por motivos socioeconômicos. Então, as pessoas continuam estudando, às vezes já têm empregos e já estão bem estáveis, né, do ponto de vista financeiro, mas por algum outro ganho secundário, algum microinteresse, permanece na casa dos pais, adiando uma série de conquistas, assim, de desenvolvimento importante do ponto de vista da consciência. Então, a maturidade, essa antecipação da maturidade, eu acho que é algo que pode ser muito qualificada a partir desse movimento, assim, que o inversor pode fazer de saída da casa dos pais. Uhum. E você já escreveu bastante coisa relacionada, né? Você escreveu sobre 2017, né? Se não me engano, no SIG, né? Isso. Teve um simpósio do Greenvex em 2017, em Belo Horizonte, que foi a primeira vez, assim, que eu falei sobre esse assunto. Uhum. E também tem um verbete sobre o tema, né? Tem um verbete também da Enciclopédia da Conscienciologia, que foi feito em 2019, que eu também falei sobre saída da casa dos pais no contexto da Invex. E esse material também está disponível na internet, né? A apresentação de verbetes, que nós chamamos de tertúlia, fica disponível no YouTube também para quem tiver interesse. E como que foi os bastidores, né, da escrita? Você escreveu o artigo e o verbete enquanto você estava fazendo essa mudança? Como que foi, assim? Como que a escrita te ajudou?
Ambos eu eu escrevi após a saída da casa dos pais ali, né? Então, em 2017, quando eu apresentei esse trabalho no simpósio do Greenvex, foi uma experiência muito marcante, foi muito especial mesmo. Eu senti muito amparo e muita fluidez. Foi o primeiro artigo que eu escrevi, que eu apresentei, né, que foi publicado. Então, foi uma satisfação, um sentimento de completismo muito grande. E eu sentia muita facilidade em falar sobre o tema, e aí eu notei realmente que esse tema seria importante, assim, de escrever, de desenvolver, porque é algo essencial para o inversor existencial e é algo que reverbera até hoje na minha vida, assim, eu não tinha nem cogitado, né, não tinha nem noção que renderia tanto assunto. Então, eu acho que foi bem positivo. Também nessa fase do SIG, que teve em Belo Horizonte, foi um evento que eu fiz a minha primeira viagem de avião sozinha. Então, foi um contexto assim, muito especial mesmo, de conquistas bem importantes para mim. E depois, em 2019, eu escrevi esse verbete assim, para qualificar. E também, né, com esse propósito, né, já que o verbete ele, tem a capacidade de atingir mais pessoas, e a tertúlia ela fica aí disponível, fica gravada no YouTube, eu pensei, né, que seria assistencial, assim, falar mais sobre esse tema, com mais experiência, e que mais pessoas pudessem acessar. Sim, esse tema é um tema bastante, assim, importante, né, principalmente dentro da Invex, também bastante assistencial, né, principalmente para as pessoas, né, que têm interesse de sair, antecipar esse processo da saída da casa dos pais, né. Até eu estava dando uma olhada no artigo e também no verbete, né, e é bem legal, assim, porque você traz algumas estratégias, né, até esse teática, eu acho que vai ser bem rico, assim, para o pessoal que tem esse planejamento ou está pensando em sair da casa dos pais, né. Espero que sim. De modo geral, assim, quais foram os principais efeitos que você percebeu da saída da casa dos pais, né? Acho que teve vários, né? Mas quais, assim, foram os principais que você percebeu? Olha, eu acho que no meu caso foi essa desrepressão, né? Que eu consegui desenvolver, assim, superar algumas dificuldades, alguns travões, alguns gargalos que eu tinha em função dessa experiência que me gerou mais autoconhecimento, que me exigiu me colocar na chapa quente, enfrentar diversas dificuldades. A própria autonomia, como a gente comentou, né, esse desenvolvimento maior da autonomia em todas as áreas da vida, a liberdade, né, de me posicionar, de trocar experiências com pessoas bastante diferentes. Né, nesse processo de saída da casa dos pais, eu morei com pessoas bem diferentes, assim, tinha intercambistas, pessoas de diferentes lugares, com diferentes culturas. E aí foi uma experiência muito rica para o meu desenvolvimento pessoal. Eu acho que esses foram alguns dos principais ganhos que eu tive, assim. E também essa autoconfiança, né, porque à medida que a gente vai conseguindo aí se desenvolver e superar alguns gargalos, a gente fica mais tranquilo, né, para os desafios que a vida apresenta, né? A gente tem aí mais costas largas, assim, para enfrentar as adversidades, e isso é algo que gera muita autoconfiança. É um ganho de experiência, né, antecipação disso, né? Isso. Você quer falar mais uma coisa? Não, acho que são esses os principais efeitos. E uma coisa também que eu queria saber, tendo essa visão de conjunto maior, né, das perguntas que eu te fiz, se você pudesse, assim, meio que voltar no tempo, você faria algo diferente, assim, tendo já essa visão de conjunto sobre a sua experiência, né? Olha, eu acho que eu teria calçado mais esse planejamento prévio, porque foi algo realmente que eu não desenvolvi tanto. Eu acho que eu poderia ter qualificado melhor, apesar de, né, o saldo ter sido muito positivo. Eu acho que quem está buscando fazendo esse movimento, né, de saída da casa dos pais, está buscando essa maior autonomia, pode fazer algo mais planejado, mais calçado, pensando nas diferentes variáveis. Eu acho que esse seria um ponto, assim, que eu sugiro quem está aí nos assistindo e está pesquisando sobre o assunto, desenvolver, assim, qualificar bastante também. Coisas que eu fiz na época que me ajudaram bastante foi
pesquisar sobre a cidade, entrar em contato com as pessoas conhecidas ali, que eu não conhecia pessoalmente, né, mas sabia que a pessoa morava na cidade, pedir sugestão, essas coisas assim acabam ajudando no nosso assentamento. Daí, né, para perguntas de finalização, você já acabou de comentar um pouco, mas quais, assim, as dicas que você daria para as pessoas que estão fazendo esse planejamento, né? Você já comentou sobre pesquisar sobre a casa, a cidade, calçar mais a questão financeira também, o planejamento, mas tem alguma consideração final, algo que você não falou, mas que você acha que é importante falar? Olha, eu acho que algo importante, assim, de ser avaliado é principalmente o time que a pessoa está, o contexto de vida que a pessoa está, avaliar se é o momento adequado ali para fazer esse processo de sair da casa dos pais, mas sem ir ao extremo no sentido de esperar uma condição ideal para fazer esse movimento. Então, a pessoa às vezes coloca uma série de requisitos ali, uma série de condições que, na verdade, parece mais uma fuga, né, do que realmente um critério de profilaxia ou de segurança. Então, a pessoa, às vezes, idealiza muito esse processo e isso acaba dificultando, porque, na prática, as coisas acontecem de modo mais dinâmico. Então, essa seria uma dica. Eu acho que outro ponto bastante importante de ser avaliado também é as motivações que a pessoa tem para fazer esse movimento, né, para sair da casa dos pais, para fazer de uma maneira calçada, no sentido de não sair da casa dos pais porque você não gosta, assim, dos seus familiares, ou com um sentimento de fuga. É isso que eu quero dizer. Então, assentar as coisas, quando a gente fala, assim, de planejamento, é pensando nessas questões também, nessas relações que a gente tem. Então, por que você quer sair da casa dos pais? Por que você está estudando esse tema? Se você já saiu, como que você avalia esse processo? Qual que é o balanço, né, que você faz? Eu acho que, no geral, assim, são esses pontos, assim, de dicas que eu gostaria, né, de trazer, assim, de reflexões, que eu acho que são reflexões que eu fiz na época e me ajudaram a tomar uma decisão mais assertiva, assim, mais adequada ao meu contexto. Igual você comentou, a saída da casa dos pais tem que ser algo libertador, tanto para a família, tanto para a pessoa que está saindo, né? Exato, é algo que envolve todo mundo. Então, compartilhar, né, entender o momento individual de cada um. No meu caso, eu sou a filha mais velha. Então, era algo inédito, tanto para mim quanto para minha família. Ninguém tinha passado por isso. Sim. Então, você também precisa ter esse jogo de cintura para assim, fazer uma saída, né, da casa dos pais de uma maneira mais assistencial. Tanto para você, do ponto de vista proexológico, quanto para as pessoas que estão ali te acompanhando. Então é isso, gente. Muito obrigada, Gabi, pela presença. A entrevista foi muito boa. Acho que vai ajudar bastante pessoas, né, que tá pensando em sair ou da casa dos pais, né, ou já tá nesse processo. Muito bom a entrevista. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Espero que sejam informações úteis aí para todos que estão estudando o tema e fico à disposição. Isso aí. Até mais, gente.